Olá, vamos conversar hoje sobre experiência do colaborador ou experiência do funcionário. A gente tem ouvido muito falar em experiência do cliente, mas é muito importante lembrar que a maneira como nossos funcionários tratam os nossos clientes é a maneira como eles são tratados. Então aqui está o primeiro conceito que eu quero abordar com vocês, que é a congruência. Congruência entre o discurso e congruência com as ações. Então você pode ter certeza que o seu colaborador ele precisa ter uma experiência incrível de trabalho para que ele possa oferecer essa experiência também sensacional aos nossos clientes. Agora, para relembrar, o conceito de experiência não é o conceito baseado em simplesmente fatos, coisas que aconteceram concretamente, mas não, são as somas, todas as percepções que o seu colaborador tem quando ele lembra ou quando ele interage com a sua marca ou com a sua empresa. A jornada do colaborador dentro de uma empresa, ela começa pela atração. Como que ele descobriu que o seu escritório existe? Como ele descobriu que a sua empresa existe? Talvez pelo brand ou pelo marketing que a sua empresa fez. Como é que vocês estão situados nas mídias sociais? Como é que está a sua reputação online e offline? O que as pessoas estão falando da sua empresa, mesmo que ainda ela não seja nem um candidato a ser seu funcionário? Essa é a primeira etapa. Como é que vocês atraem pessoas de potencial para trabalhar na equipe de vocês? Eles estão percebendo como é que eles imaginam que é ser tratado ou como eles serão tratados quando passarem a ser seus colaboradores. Então, atração, recrutamento, como todo o trabalho do departamento pessoal e do RH para atrair novos talentos, novas pessoas, novas ideias para a nossa empresa. Como é que é feita a seleção, todo o processo seletivo, desde as dinâmicas de grupo, entrevistas com psicólogo, entrevistas com RH, até que ele passa o tal do onboarding, quando ele passa a ser seu funcionário e ele vai ser integrado na sua equipe. Como é essa integração? Ele é bem atendido? Ele é preparado? O ambiente onde ele vai entrar, ele foi comunicado dessa nova pessoa lá dentro? Existe um programa de integração com o novo colaborador na nova equipe? Então falamos de atração, falamos de seleção, recrutamento e agora a colocação, a alocação do colaborador dentro da empresa. Ele vai perceber se ele simplesmente foi jogado lá num departamento ou se ele foi preparado para estar ali, se ele já conhece tudo que ele precisa para começar o trabalho dele. Ele já foi alinhado com ele, quais são as expectativas dele, quais são as expectativas da empresa com ele. Tudo isso são questões que o cliente interno, que estamos chamando aqui de colaborador ou de funcionário, ele começa a perceber, mesmo que ele não expresse isso em palavras. Nós estamos falando de percepções e sentimentos. Como é que a sua empresa programa a possibilidade de desenvolvimento que essa pessoa vai ter durante a jornada que ele estiver lá como seu funcionário? Quais são os planos de carreira? Qual é a possibilidade que ele tem de crescer dentro da sua instituição? E o que você faz depois que esse seu cliente interno, que esse seu colaborador está desenvolveu muitas habilidades sutis, muitas habilidades técnicas, os hard e soft skills, e a partir desse momento ele começa a ser uma pessoa com muito mais potencial, muito mais capacidades, habilidades e até atitudes também, e de repente outros players, concorrentes até, podem começar a ter interesse nesse seu colaborador. Qual é a sua política de reter esses grandes talentos? Ou, de repente, que ele queira abrir a própria empresa e fazer uma carreira solo. Então, tudo isso, como a sua empresa desenvolve, promove e retém as pessoas, faz parte daquilo que o seu colaborador vai sentir como a sua cultura organizacional. E é interessante que até no momento de desligar uma pessoa, seja na hora de demiti-la, seja na hora de deixá-la ir porque ela mesma achou que tem outras possibilidades fora, ou no momento de uma aposentadoria, por exemplo. Como é que as pessoas como é que é feita essa despedida? Essa despedida é feita de uma maneira que a pessoa vai levar bons sentimentos ou simplesmente rompe e acabou? Então, isso tudo que nós estamos falando dessas percepções. Isso é experiência do colaborador.
Nos critérios para serem considerados como empresas onde as pessoas querem muito trabalhar, o salário é uma das 9 questões, mas muitos outros aspectos, desde camaradagem, confiança, orgulho de pertencer a essa empresa, tudo isso faz parte desse sentimento de querer ficar, querer permanecer nessa empresa. Mas uma das coisas mais importantes, ao meu ver, é o alinhamento de expectativa. Dentro da pirâmide de Maslow de necessidades, o autodesenvolvimento ocupa o número 1, lá em cima. As pessoas querem lugares onde elas podem crescer, onde elas são respeitadas e onde elas têm perspectivas maiores. Como está o seu plano de carreira aí no seu escritório? Então, esse é o gráfico. Olha lá, como você atrai, recruta, integra, seleciona, promove, ajuda a se desenvolver, inclusive na hora de aposentadoria. A jornada do seu cliente interno. De uma maneira geral, o que faz com que esse sentimento, que essas percepções sejam positivas e que fazem com que o seu colaborador seja um promotor natural da sua marca e da sua empresa, é quando ele percebe que há respeito, que ele tem vivências que sejam significativas para ele. Quando ele enxerga que a liderança realmente é uma liderança inspiradora e que dá direção. Quando ele percebe que o ambiente da empresa é inclusivo e oferece oportunidades de desenvolvimento. Um ambiente que encoraja a pessoa a vencer seus medos, bater suas metas e se autodesenvolver. E, sobretudo, que seja um ambiente de transparência e um ambiente que seja amável, que seja acolhedor. É isso que as pessoas esperam no ambiente de trabalho. Na prática, o que é tão importante de lembrar em relação à experiência do colaborador? A congruência, porque o seu cliente vai receber a experiência que vem de um grupo de pessoas que, se você quer que a experiência dos clientes seja fantástica, você também precisa se concentrar, que a experiência, que os sentimentos, que as percepções da sua equipe também sejam incríveis, motivadoras e animadoras. Com certeza, quando a empresa se preocupa com a experiência do colaborador, ele consegue melhorar o clima organizacional, ele consegue diminuir o turnover, quer dizer, ele consegue reter os melhores talentos, ele consegue, portanto, ter melhor produtividade e melhores resultados, tornando a efetividade do serviço do RH estratégico ainda mais poderoso. Então, esse é o momento para refletirmos sobre como está sendo a experiência das pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até a nossa mentoria.